Hoje, nosso tema é a luta antimanicomial, as medidas de segurança e o artigo do final do ano passado do examinador Patrick Cassicedo. É bem importante a gente perceber que nesse momento em que o CNJ acabou de aprovar a resolução que institui a política antimanicomial no Poder Judiciário, fruto de muitas ponderações de um grupo de trabalho que eu integrei por força de uma nomeação que vem buscar dar implementação a parte resolutiva da sentença do caso Damião Ximenes Lopes. Então aqui eu tenho direitos humanos, direito penal, execução penal, articulação da UMF, que é a Unidade de Monitoramento e Fiscalização das Decisões Internacionais, ponto do edital lá em Direitos Humanos, absolutamente integrados. Eu tenho uma aposta concreta de que isso sim pode ser uma questão de prova. Enquanto a resolução não é publicada, a despeito de ter saído já uma notícia no site oficial do CNJ de que ela foi aprovada na íntegra, do jeito que o GT que eu integrei encaminhou para o Pleno, nós vamos falar sobre o artigo do Patrick. O artigo, que é assinado não só pelo Patrick, mas também por Thiago Pagliuca dos Santos, juiz de direito e doutor pela USP, é intitulado Execução Penal e Saúde Mental, Crítica da Medida de Segurança e Direitos Fundamentais a partir do regime de dupla garantia. Vou deixar o artigo no meu grupo aberto do Telegram para você conferir. Aqui vou te dar um resumo. O artigo, ele primeiro traz todo um debate histórico que localiza a emergência das medidas de segurança em sintonia com o paradigma da periculosidade, com esse paradigma periculosista que foi ultrapassado por toda a luta antimanicomial e pela reforma psiquiátrica e sanitária que instituiu o SUS e depois a Lei 10.216. O regime de dupla garantia, que é o ponto nodal desse texto, vai convocar para a proteção da pessoa humana em situação de vulnerabilidade em razão do transtorno mental e conflito com a lei penal, não só o regime que é de direitos humanos e fundamentais da Constituição, da lei penal, da execução penal, mas também convocar a segunda garantia, a dupla garantia, que decorre da reorientação do modelo de assistência e saúde mental. Esse modelo que passa a ser psicossocial no Estado brasileiro. Sobre o tema da teoria da dupla garantia, os autores registram, aspas, é preciso reconhecer um regime de dupla garantia para os seus destinatários. Segundo tal proposta, as medidas de segurança devem respeitar todos os direitos e garantias penais e processuais. Penais, de modo a impedir que o tratamento dado ao inimputável seja mais severo do que o do imputável ou semi-imputável, ao mesmo tempo em que, por serem aplicadas a pessoas especialmente vulneráveis, devem incidir sobre elas também as normas previstas na legislação que protege as pessoas com deficiência e transtornos mentais, notadamente a Lei Antimanicomial e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nesse ponto, os autores começam a refletir sobre os impactos na área jurídico-penal dessa normativa que vem do campo do direito sanitário. E com isso, encontram aplicações concretas, como, por exemplo, no tema do prazo. O prazo mínimo é absolutamente questionável, porque não se pode estabelecer um prazo em razão da gravidade do delito, mas sim em razão da necessidade da pessoa. Uma outra decorrência dessa teoria, dizem os autores, tem reflexos em relação à impossibilidade de regressão do tipo de tratamento, ou seja, de um tratamento ambulatorial para um tratamento de internação, apenas em razão da não adesão ao tratamento pelo destinatário da medida de segurança.
Os autores trazem algumas sugestões, como, por exemplo, intimar o serviço da rede de atenção psicossocial para buscar conversar com esse sujeito, fazer uma visita domiciliar. Pensam ainda, depois de esgotadas essas possibilidades, de ser agendada uma nova audiência de monitória para convocar esse sujeito a integrar, a aderir ao tratamento em saúde mental em meio livre, sem prever a possibilidade de nova restrição de liberdade por um mero descumprimento, buscando compreender que existe sim uma dificuldade daquela pessoa que foi posta em liberdade de seguir as regras que para a sociedade envolvente não são tão complexas, mas que para ela, em razão da sua deficiência psicossocial, traz mais desafios. E aí é colocar o sistema de justiça a serviço de afastar esses obstáculos no marco do modelo social. Em uma terceira aplicação concreta do sistema ou regime da dupla garantia, dizem os autores, se reflete numa proposta de sistema progressivo de cumprimento das medidas, trazendo para essa execução da medida de segurança a possibilidade de saídas, como se fosse uma espécie de progressão de regime, a remissão do tempo máximo de cumprimento da medida de segurança em razão do trabalho ou da leitura. Trazem ainda uma possibilidade de aplicação analógica de prazos que seriam dos imputáveis para colocar limites ao poder punitivo quando se está diante de uma pessoa em cumprimento de medida de segurança. É um texto que articula, sem dizer, o princípio da redução de danos e que, se por um lado olha para o horizonte e pensa numa sociedade sem manicômios, também olha para o concreto, para a materialidade da situação em que várias pessoas estão em alas psiquiátricas em penitenciárias ou em manicômios e precisam de uma atenção e de um respaldo a partir do direito. E é nessa linha e nessa proposta que o artigo é escrito. Muito na mesma linha daquilo que eu trabalhei na minha tese de doutorado, publicada antes desse texto, que eu convido você a conferir.